Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica à vontade, são vários episódios, vários temas, sempre envolvendo histórias, conhecimento, informação sobre o mundo dos tambores, peles e pratos. E quando a parada dá certo, quando a ideia dá certo, o que é que a gente faz? A gente repete mais um da série de histórias baterísticas circenses. Dessa vez os meus convidados, o Tainan Gambino, o Eduardo Duna e também o Jonatas Neves. Repercuta! Satisfação enorme receber os três convidados. Tá aqui na descrição do episódio os contatos deles e também dos circos, né? Que eles, na altura de gravação desse episódio, fazem parte. E eu começo pelo Tainan Gambino, ele que faz parte do Abracadabra, do Herder Circo, professor de bateria. O Tainan, que é de São Paulo, compartilha com a gente parte da sua experiência em sendo baterista no espetáculo circense. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Tainan Gambino, é um imenso prazer estar no Repercuta Podcast, um podcast de bateristas para a gente trocar informações baterísticas. Eu tenho 32 anos, conheci a bateria com 11 para 12 anos, comecei a estudar com 15 anos com um professor, no interior de São Paulo, em Franca. Depois lecionei nessa escola que eu comecei a estudar. Uma curiosidade legal é que o meu professor que me dava aula nessa escola também é um baterista de circo hoje em dia, do Circo du Soleil, o Alex Reis. Ele inclusive gravou uma história aqui também no episódio anterior. Enfim, com 25 anos, 24 para 25 anos, eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade de música no Santa Marcelina, estudei com o baterista Edu Ribeiro e comecei a me apaixonar e me interessar por musicais, espetáculos musicais, espetáculos circenses com banda. Já estava um pouco cansado daquela onda de fazer bar, fazer banda de baile, fazer dupla de sertanejo e quis me aprofundar na parte dos musicais, que é uma área assim muito rica, né? E que tem bastante coisa que eu estudei na faculdade, jazz, ritmos brasileiros, ritmos regionais, que tem uma variedade rítmica muito grande, né, geralmente nesses espetáculos. Então comecei a fazer network, comecei a fazer contato, comecei a mandar mensagem, mandei uma mensagem para o batera do espetáculo Abracadabra, do Circo Musical Abracadabra, que é um dos maiores circos do Brasil, um circo com Dedé Santana, Diego Hipólito. Mandei uma mensagem para ele, falei, cara, quando precisar de um sub, me dá um toque, eu quero começar aí nesse universo, quero começar a tocar em musicais, enfim. Passaram um ano e pouco, o cara me mandou mensagem, ele estava indo para um cruzeiro, surgiu a oportunidade. Fiz o teste, tinha bastante coisa para ler, tal, o pessoal gostou, o band leader gostou, o maestro, e aí deu certo de entrar, deu certo de começar esse trabalho, que foi um dos trabalhos mais legais, assim, de maior responsabilidade. São 9 músicos nessa banda, a gente tem trombone, saxofone, trompete, piano 1, piano 2, bateria, contrabaixo, guitarra, violino e temos 2 vocais. Os arranjos são todos escritos. A banda é muito legal porque a banda ela fica em cima, né? Na parte de cima tem o picadeiro onde os artistas se apresentam e a banda fica na parte de cima, a uns 12, 13 metros de altura. A gente tem que subir uma super escada e a gente não vê nada do palco. Então a gente sempre usa uma televisãozinha para a gente poder se direcionar e tocar junto com o espetáculo. Qual que é a maior diferença, né, de um trabalho musical, um trabalho baterístico para tocar no circo? Vou explicar para um batera assim que nunca vivenciou essa experiência, que nunca tocou no circo. Geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho musical, a gente tira a música
ensaia com a banda e na hora de tocar a gente toca aquilo que a gente preparou, aquilo que a gente ensaiou ali dentro do arranjo. Às vezes tem uma coisinha ou outra ao vivo, mas geralmente é aquilo que a gente tocou ali, é só a música. No circo não, a gente ensaia a música e o circo, pelo fato de ser um organismo vivo, um show vivo, cada vez, né, que o circo se apresenta, que o artista circense se apresenta é de um jeito, então a música ela vai ser meio que viva ali, né? Ela vai meio que ir se moldando. Cada vez que a gente toca o espetáculo é de uma forma. Claro que a gente tem ali o arranjo, tem a partitura escrita, mas a gente está sonorizando, a gente está fazendo também a sonoplastia do número. Então a gente tem que tocar junto com o número. Então o artista cai, o palhaço deu um tombo, a gente tem que tocar o prato junto. Tem aquela parte do mistério, né? Aquela parte onde tem atenção, a gente faz uma caixa ali, e isso é o mais importante, e o mais difícil, porque é um show que você tem que estar o tempo todo ligado, o tempo todo olhando para a tela, o tempo todo ali ligado no que está acontecendo no palco. Porque pode acontecer do artista estar meio cansado, encurtar o número, pode acontecer do artista estar empolgado, e o número ficar mais longo, um pouquinho mais extenso. Isso tudo você vai moldando ali junto com o artista no momento. Pode acontecer do artista errar, enfim. Dentro desse contexto, eu vou contar 3 historinhas que me impactaram assim e que me marcam mais, mas o universo do circo é um universo muito rico. Toda vez que a gente toca, assim, tem histórias. Todo final de semana tem histórias legais. Mas o que mais me impacta é quando acontece algum erro, assim, algum acidente. O pessoal lá, eles são muito treinados. Eles fazem, né, isso desde criança, a vida toda, né? São famílias de gerações circenses. Então, eles têm todo o preparo, eles sabem cair, mas às vezes os acidentes acontecem. Então, o primeiro acidente que eu me lembro, tem um número lá que a gente faz uma música do Maneskin, é uma música mais pop, e nessa música tem um palhaço que se apresenta com monociclo, um dos melhores palhaços que eu já vi. Esse palhaço se chama Mimito Franchini, ele é um palhaço chileno, tem uma tradição dos palhaços chilenos, que são considerados os melhores palhaços do mundo. E esse palhaço, ele faz o palhaço e ele também faz esse número de monociclo. Ele tem um monociclo que vai quase no teto do circo. E aí, beleza, tal, sempre se apresentando, eu nunca tinha visto esse cara cair, até que um belo dia esse cara tomou um tombo de lá de cima do teto do circo, caiu assim, caiu meio... Deu pra ver que o cara sentiu dor e tudo mais, mas até nisso o artista de circo, ele tem uma postura, ele levanta, tal, um segurador, se despede da plateia, e aí atrás do backstage que ele vai sentir aquela dor, às vezes até gritar, né? Mas os caras são preparados. No dia seguinte o cara já estava se apresentando de novo, cai assim, como um gato. Outro acidente, outro tombo que me deixou impactado foi com o Globo da Morte. Já aconteceu um acidente no Globo da Morte, o motoqueiro caiu. Quando o motoqueiro cai, a banda tem que continuar tocando a música, tocando o arranjo, e os motoqueiros que não caíram têm que continuar girando dentro do aparelho, dentro do globo, até eles tirarem o globista que caiu e que se machucou. Mas também nesse dia, né, que eu vi o acidente que aconteceu, devo estar tocando e do cara se acidentar, não aconteceu nada grave, foi tudo certo, o cara ficou bem depois. E o terceiro que eu me lembro também, tem uma família circense chamada Família Palma Dias, que eles são acrobatas, e desses acrobatas faz um número de parada de mão na plateia, que é um número bem próximo das pessoas. E aí um determinado dia ele deu uma escorregada ali, o aparelho que ele faz a parada de mão tava meio bambo, o cara escorregou, quase caiu em cima de um senhor. A gente tá sempre tocando ali, a gente se entreolha ali na banda, toma o susto junto, né? Mas ele conseguiu, no último segundo, assim, deu uma desviada e não encostou no senhor, mas todo mundo ficou meio impactado, assim, meio assustado. Então, é muito rico, assim, essa experiência de tocar com circo, de musicalizar um instrumento, musicalizar um espetáculo, é uma experiência completamente diferente de qualquer outro trabalho musical que eu já vivenciei. Lá a gente toca junto com o Dedé Santana, que é um artista que dispensa comentários, ele canta uma marchinha muito legal, ele vive brincando com a gente
Ele sempre fala assim, cara, quem é o pior músico do circo? Sou eu, porque vocês sempre estão correndo atrás do meu tempo, sempre estão correndo atrás do meu ritmo, eu sou muito ruim de ritmo. A gente racha o bico e tal, mas ele é um cara super musical, um cara super gentil com as pessoas. É muito legal poder trabalhar e atuar junto com ele, fazer o número junto com ele. O Diego Hipólito também é um cara excelente, o cara faz um número de acrobacias, a gente musicaliza o número dele e é algo muito bacana, assim, muito rico. E é isso. Basicamente a experiência circense é essa, não é só você tocar música, é você vivenciar e ir moldando o show junto com o espetáculo. Nós fazemos 6 sessões por semana, nenhuma das sessões é igual à outra. Cada show vai sempre ser diferente do outro. Por mais que as músicas sejam as mesmas, os arranjos tal, o show vai ser sempre único. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter compartilhado aí um pouquinho da minha experiência com vocês, tá? Depois, se quiserem seguir lá no Instagram, Tainan Gambino. Quem tiver curiosidade, procura o espetáculo, chama Abracadabra Circo Musical, Heder Circus, tá? O nome do circo é Heder Circus, do Frederico Heder. E é isso aí, muito feliz em ter sido convidado, ter participado aqui do podcast. Agradeço a vocês por terem ouvido e forte abraço. Do Tainan, a gente vem para o Eduardo Duna, baterista pernambucano. E olha, para você que acompanha o Repercuta desde o início, desde as suas outras fases, o Eduardo já passou aqui no Repercuta, tem episódio com ele, é o episódio 87. Eu te convido a ouvir se você ainda não ouviu, lá a gente detalha mais, é um papo mais longo, onde tu conhece parte da trajetória do Eduardo, meu conterrâneo baterista pernambucano. E já faz algum tempo que ele compõe a banda do Cirque Amar, que circula pelo Brasil. O Duna, sempre muito bem-vindo aqui no Repercuta, compartilha parte dessa experiência. E aí galera do Repercuta Podcast, eu sou Eduardo Duna, sou baterista no Cirque Amar. Atualmente eu estou rodando o Brasil com o Cirque Amar há 5 anos já. E dentre esse período, muita coisa legal tem acontecido, muitos desafios têm sido enfrentados e, é claro, muitas histórias têm sido vividas. Mas a história que eu queria trazer para vocês hoje, na verdade, foi sobre a minha primeira experiência no palco do circo. Eu fui chamado para integrar a equipe do circo ainda quando a gente estava lá na pandemia e ficamos esperando, né, as coisas começarem a abrir novamente para que o circo pudesse funcionar. Só que na época eu não tinha bateria. Para mim, estudar as músicas do circo era muito difícil. A gente tinha algumas gravações que eu consegui separar, dividir em faixas diferentes para ouvir em casa. E a minha forma básica de estudar aquelas músicas era ouvindo o dia inteiro. Depois que as coisas puderam abrir novamente, puderam ter eventos novamente, eu me juntei com os caras da banda para a gente ensaiar. Só que a gente não conseguiu se ver com antecedência, justamente por causa da questão da pandemia, né? E a gente só conseguiu fazer um ensaio, não por falta de vontade nossa, mas por causa da condição que a gente estava vivendo no mundo naquele momento. Daí tivemos somente um ensaio e chegou o dia, eu viajei de Recife para Fortaleza, que foi onde aconteceu a reestreia do circo e a minha estreia no circo. E chegamos tudo, já fui organizar as minhas coisas, né? Imagina, eu estava chegando de uma viagem, mala, roupas, equipamento, aquela coisa toda, aquela loucura. E aí fomos montar os instrumentos, montar a bateria, passar som, aquela coisa. E foi muito louco, porque acho que 2, 3 dias depois que eu cheguei,
a gente já tinha uma programação para fazer lá, e essa programação foi com todos os artistas do circo e a Rede Globo, a TV local lá de Fortaleza, fazendo a transmissão ao vivo. E nessa época eu não tinha leitura de partitura quase nenhuma. Eu tinha uma base assim, mas não era suficiente para que eu conseguisse escrever uma música ou ler uma música pronta. E eu lembro que nessa época a leitura me fez uma falta enorme. E por causa dessa falta eu também enfrentei muitos desafios, principalmente nos primeiros espetáculos, porque musicalmente o espetáculo nosso ele tem muita informação. Então, para aprender, para pegar tudo, né, e você conseguir chegar no palco e tocar, é desafiador. Inclusive, quando eu preciso me ausentar por algum motivo, é difícil encontrar um sub para mim justamente por causa disso. Geralmente o pessoal vai escrever as músicas, eu já tenho algumas coisas escritas, eu passo para eles, mas o show também é muito dinâmico. A gente não consegue se fixar uma partitura e começar a tocar e ir até o fim, porque a gente toca em função do que está acontecendo no palco. Cada número tem a sua música, mas a duração de cada sessão ela é elástica, ela é mais dinâmica, é mais solta, depende do que vai acontecendo na hora. E esse foi o primeiro grande desafio que eu tive no circo. Hoje eu já tenho alguma leitura escrita, porque há mais ou menos um ano e meio atrás eu comecei a estudar a partitura assim, de uma forma muito intensa, de uma forma muito consistente, né? Das maneiras que eu pude, com as limitações que eu tenho, mas fui estudando, escrevendo e tudo mais. Então, se você que está me ouvindo não tem estudo relacionado à leitura de partitura, cara, comece o quanto antes, porque vai te ajudar pra caramba e vai te abrir oportunidades. Nessa ocasião, a gente estava lá no palco, eu estava super nervoso, todos os artistas no palco, luz, iluminação, aquela coisa toda. E o pessoal da TV, aquelas câmeras, aquela infraestrutura. E eu ali com algumas anotações que eu fiz do jeito que eu pude, né? Mas o importante é que rolou. Foi uma experiência super legal, foi super divertido. Mas assim, uma estrada enorme à frente se abrindo para mim, e eu ali com a cara e com a coragem. Sem tocar bateria já há algum tempo, porque a gente estava parado, né, por causa da pandemia, eu sem bateria em casa, sem ter como tocar, sem ter como estudar, enferrujado pra caramba, meu Deus do céu. Mas foi ao mesmo tempo desafiador e positivamente emocionante, porque eu estava embarcando numa aventura completamente nova. Uma coisa que a gente estava desenvolvendo, uma coisa que ainda não tinha no Brasil como tem hoje. Você tem alguns circos que tem bandas, sou amigo de alguns músicos de circo, mas naquela época era algo completamente diferente assim, né? E eu estava ali meio que tentando entender, tentando me encaixar, porque era um universo novo, é uma cultura diferente, é um cenário diferente, é uma forma de tocar completamente diferente, porque a gente precisava tocar, não era suficiente, tinha o figurino e tem aquela luz cenográfica e você precisa interpretar e tem toda aquela carga de coisa para você assimilar e desenvolver e botar para frente. Mas rolou. 5 anos depois estamos aqui rodando o Brasil e tem sido muito legal, tem sido muito gratificante. Desejo muita boa sorte para todo mundo aí que está ouvindo. Bateras, abraço para todo mundo. Estudem, não passem o mesmo perrengue que eu e bola para frente, vamos nessa. Valeu galera, um abraço.
E o meu terceiro convidado, Jonatas Neves. É interessante porque ele tem uma relação aí exatamente com o Duna. Isso porque ele substituiu, ele vai contar aqui com detalhes. Chegou a fazer substituição para o Eduardo Duna lá no Cirque Amar também. O Jonatas, nesse caso, é baterista do Rio de Janeiro. Tem mais de 10 anos lecionando bateria e tem cursos lançados. Tu pode acompanhar mais detalhes aqui na descrição do episódio, mas vamos trazer o Jonatas para cá, ele que compartilha com a gente a sua experiência particular tocando bateria no circo. Olá, tudo bom? Quem fala aqui é Jonatas Neves. Sou baterista aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, em Campo Grande. Minha história com circo, tocando bateria com circo, envolve o Cirque Amar, envolve também o grande baterista Eduardo Duna. Ele estava aqui em Campo Grande, perto de mim, no Rio de Janeiro, e ele tinha um evento para fazer em São Paulo, que ele precisava colocar um sub. A gente não se conhecia, ele não conhecia ninguém aqui, ele tinha uma pessoa em mente, mas essa pessoa não conseguiu atendê-lo, e ele, enfim, teve que procurar alguém, aí ele teve um contato com um amigo meu, que me indicou para ele, né? A gente não se conhecia, ele entrou em contato comigo terça-feira, era para substituí-lo numa sexta, e no sábado, na quarta-feira, eu fui assistir o show. E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é, bicho, é muito arranjo. Eu não pensei assim, não consigo. Eu falei assim, vai ser difícil pra caramba. Aí fui lá no final do show, falei, rapaz. Enfim, quinta-feira, por destino, era um feriado e tinha 3 apresentações. Eu fui novamente, assisti a primeira de novo, já fazendo anotações. Mas antes disso também, né, na quinta-feira de manhã, a gente ficou praticamente a manhã inteira juntos, conversando, falando das transições, enfim. Fui assistir o primeiro, né, com a minha família. Minha família foi embora, né, depois da primeira apresentação. Eu fiquei lá atrás com o Eduardo. Ele falou assim, bora tocar uma? Vamos tocar uma música aí? E eu falei, rapaz, não faça isso. Eu ia ficar aqui, enfim, ele montou um talk lá pra mim. Me jogou no fogo, nas músicas, enfim. Eu errei, com certeza, algumas situações. Mas ele foi me guiando muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente descobriu que a gente tinha um amigo em comum. Na hora que eu mandei a mensagem pelo celular dele, o amigo ligou lá. Na chamada de vídeo foi incrível. O João Marcos, um baterista incrível também, que a gente tem essa amizade em comum. Entrou na live na hora que ia começar o show. Olha ele aqui, foi muito maneiro. Eu tenho essa imagem muito viva na minha cabeça. E... enfim, aí teve a terceira apresentação, né, já fui perdendo medo e foi bem legal, o Eduardo me deixou muito à vontade, deixou lá o set dele, né, incrível, com os pratos da Domene, a batera dele. Fui lá na sexta-feira, foi bem legal, os músicos também me ajudaram, eu pedi para eles fazerem um talk lá para me guiar em algumas situações, ajudaram muito, 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 muito. No sábado eu tive 3 apresentações, enfim, fiz 4 apresentações, substituindo ele, foi uma experiência incrível. Com certeza, 2025 foi um ano incrível para mim e essa é uma grande história e para mim é uma honra poder compartilhar aqui com vocês essa grande experiência que eu tive através do Cirque Amar, na pessoa do Eduardo Duna, em ter essa experiência com o circo. Com certeza, espero ter outras oportunidades e vai ser uma ótima história para contar novamente. Um abraço, galera.